Olá, seja bem-vindo à aula que nós chamamos de organização. Aqui nós vamos falar como organizar o financeiro. Nessa aula, eu quero te lembrar que a aula que a gente acabou de fazer sobre estrutura é um embasamento. É com a estrutura que a gente tem que a gente começa a fazer a nossa organização. Então esse é o ponto de partida. Que, como, quando e onde tu vai fazer os teus controles, tu vai fazer a tua organização. Então vamos começar com quando tu vai fazer isso. São 3 momentos. É antes, durante e depois. O antes, tu deves fazer o seguinte: preparar tudo aquilo que tu vais ter que controlar. Vamos pegar um exemplo. Ou eu vou te dar uma sugestão já para tu fazer isso, mas essa sugestão é justamente só para tu ter uma ideia como que a gente deve fazer. Por exemplo, se tu usa o Outlook, pega o Outlook e gera nele todas as despesas, aquelas fixas que tu tem, todos os teus gastos que tu tem e tuas rendas. Gera ali, põe como tópicos: luz, água, telefone, salário tal, prolabore, tu lança tudo isso. E aí deixa registrado que no primeiro dia do mês, no 5º dia do mês, tu vais olhar aquilo ali. Pronto, isso tu está preparando o teu controle, tu está preparando a tua organização. Então deixou no Outlook e todo mês tu entra, porque daí tu não vai te perder. Pá, já paguei a conta da luz, não paguei, já paguei o telefone, não paguei, pronto. É um lugar onde tu vai deixar concentrado e que ele vai vir para ti essa informação. Eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar o telefone, a internet e tudo mais. Olha só, feito isso. Bah, Rogério, mas eu não uso o Outlook. Não tem problema, faz isso na tua agenda. Pronto. O importante é tu entender a ideia, o conceito, que tu deves preparar o que tu tens a receber e o que tu tem para pagar. Deixar isso registrado em algum lugar. O Outlook é uma forma bem simples que eu estou te sugerindo, mas pode ser agenda, ou pode ser, escreve no mural que tu tens no teu quarto, não importa. Deixa ali e aí todo mês, quando iniciar o mês, pega uma rotina, início do mês, vai ali e analisa. Ah tá, conta da luz, conta da água, e é por aí que tu vai fazer a tua organização. Independente, se tu tem a tua família, tu vais trabalhar desta forma. Agora, se tu é um jovem e ainda mora com os pais, não tem problema. Tu faz isso de acordo com os que são os teus gastos e a tua renda. Lembra que tudo o que vai incidir é o que tu deves deixar registrado ali. Rogério, e se tiver alguma sazonalidade? Pronto, já deixa isso também definido. Sazonalidade que eu me refiro nem todos os meses tu recebe da mesma forma, ou nem todos os meses tu tem algum tipo de gasto. Vamos dar um exemplo, o IPTU, que tu costuma pagar ele em janeiro, ou janeiro, fevereiro e março, tu paga ele no início do ano, não paga ao longo do todo. Tu deixa essa informação para ti, que daí lá jamais tu vai te esquecer que tu tem que fazer isto. Então isso é no momento que tu estás preparando, ok? Então é o antes. E depois, ou seja, depois que tu já fez os pagamentos, tu teres claro aonde tu arquivou isso, aonde tu deixou isso. E mais uma coisa, que é um segredinho que eu vou te falar, é uma forma que eu tenho utilizado com muitas pessoas e funciona super bem. Sempre te lembra que todos os teus pagamentos, ou quando tu estiver fazendo isso, ele vai acabar num lugar só, ele vai acabar numa planilha. Esse é o segredo. Sempre te lembra isso. Tudo que tu está fazendo, ele tem que acabar, tem que convergir as informações que tu está colocando numa planilha. Que planilha é essa? É a nossa próxima aula que nós vamos falar sobre fluxos. Ali eu vou te explicar como fazer um plano de contas, como classificar elas, e isso a gente vai ver mais detalhadamente na nossa próxima aula. Agora, eu só quero te deixar claro isso, eu quero reforçar essa ideia contigo. Sempre te lembre, toda a informação que tu estás gerando com os teus pagamentos, com os teus ganhos, ou que tu guardas, elas devem ir para uma planilha. Então, aí tu já vai preparar de forma adequada
para que depois vai cair lá. O que tu deves fazer controle? O que tu deves ter organização adequada? Basicamente são seis formas que a gente vai utilizar para fazer os nossos controles e a nossa organização. O primeiro é as tuas movimentações de caixa, em dinheiro. Então, tudo que tu recebe em dinheiro, que tu paga em dinheiro. A segunda é as tuas movimentações no cartão de crédito. Normalmente, cartão de crédito é só pagamentos, é só os gastos que tu vai registrar ali. Terceiro, o teu extrato bancário. Importante também ter todos os registros do teu extrato bancário. E ali, normalmente, a gente tem as rendas, né, os ganhos entram por ali, e também os gastos, como, por exemplo, débito direto que tu autorize, ou então todos aqueles pagamentos que tu fez via online, pronto, é a forma que tu tens que controlar através da tua conta bancária. Esses três é que eu vou me concentrar mais agora, nesse momento da organização, mas quero te dizer que tu precisa te organizar e controlar também mais três coisas, que é o teu patrimônio, a movimentação de patrimônio que tu tens. Também deves te preocupar com os teus parcelamentos, financiamentos, ou se estás numa situação de endividamento, justamente essa questão de né, como é que anda as tuas dívidas, é o registro que tu precisa fazer também. E o que não entrou nesses 5 que eu te falei é os outros registros de entrada e saída. O que então e a forma que tu tem que fazer, nós vamos ver detalhadamente essas 3 primeiras. As tuas movimentações de caixa, de dinheiro, a movimentação do teu cartão de crédito e a movimentação do teu extrato bancário. Bom, falamos quando, falamos o quê? Vamos falar de quem agora. Falamos na estrutura, mas eu quero reforçar contigo porque isso faz parte da organização. Quem é que vai ser o responsável por fazer os lançamentos? Quem é que vai fazer os controles que vocês, na tua casa, ou que tu faz? Por exemplo, o arquivamento. Por exemplo, preparar a planilha. Quem vai preparar a planilha? Quem vai fazer os lançamentos na planilha? Isso é muito importante. Tens que deixar definido. Ah, eu faço parte, a esposa faz parte, o esposo faz parte. Não, eu faço tudo. Eu faço, inclusive, os pagamentos, eu faço o recebimento. Quem é que vai fazer isso? É muito importante tu deixares claro isso. Falamos então o que, falamos quando, falamos quem. Agora vamos falar onde fazer isso. É importante tu teres fisicamente o lugar, que nós já falamos na estrutura, mas aonde tu vai deixar os documentos registrados? Tu deves ter um local virtual e tu deves ter um local físico. Não esqueça disso. Então isso é muito importante. Tu tens que ter isso claro. Deixa eu conversar contigo então como que tu deve proceder com a tua organização. Vamos supor que tu saiu para jantar. Ok, saí para jantar e sentamos, jantamos, eu, amigos, família. Ok. O que tu vais fazer? Pedir nota fiscal. Bom, comigo isso acontece e chega a ser até engraçado, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou fiscal, alguma coisa assim, porque eu digo, a nota fiscal, e vem aquela pergunta terrível, a nota é do consumo mesmo? Óbvio, né? Ainda mais se eu estou fazendo controle, é assim que deve ser. Tu tem que pegar a nota fiscal exatamente de acordo com o que tu gastasse. Aí tu vai pegar essa nota fiscal. Foi jantar, vai pegar essa nota fiscal. Primeira questão que tu tem que ter bem claro. O que é competência e o que é caixa. Já falamos sobre isso. Se tu pagou no cartão de crédito, tu não vais ter incidência naquele mês. Tu vai ter a nota fiscal como controle. Tu vais ter ela lá na nossa aula de cartão de crédito. Eu vou comentar melhor sobre controles de cartão de crédito. Mas agora, no nosso exemplo, é só para tu ter claro como é que isso vai funcionar. Tu vais pegar, então, a nota fiscal e vais já botar no teu controle que
vai vir esta conta para tu pagar. E tu só vai registrar ela quando efetivamente tu pagar essa conta. Então a primeira coisa é entender que aquele momento que tu fosse no restaurante é regime de competência, não é caixa. Tá, Rogério, mas e se eu paguei em dinheiro, à vista? Opa, então aí sim tu vai registrar, tu vai pegar aquela nota fiscal, olha só, chegou em casa, nota fiscal, ou no momento que tu achares mais oportuno, uma vez por semana, tu vais identificar na nota a forma que tu fizesse aquela compra. Tu vai, eu, por exemplo, eu uso cifrão, eu ponho um cifrão para dizer que foi em dinheiro, eu ponho um C para dizer que é cartão de crédito, ou D para dizer que vai ser débito na conta. Mas eu tenho um registro. Pronto. Aí, quando eu for fazer, e mais adiante nós vamos ver como é que a gente vai fazer esse lançamento, te lembra que sempre tu tem que pensar vai acabar na planilha isso. Vai acabar na planilha. Então eu tenho que deixar preparado para quando eu for lançar essa informação na planilha. Quando eu for no restaurante, eu primeiro defini quem paga, depois eu defini como foi feito o pagamento e defini que incidência aquilo vai ter no meu fluxo de caixa. Pronto. Aí está feita o meu registro, o meu controle sobre este gasto. Assim, fisicamente, como é que eu faço? Eu pego, fiz o pagamento, pedi a nota fiscal, independente da forma que eu fiz o pagamento, se foi em dinheiro, se foi cartão, já deixei claro como é que isso deve acontecer, aí pego a nota fiscal e ponho na minha carteira. Depois de botar na minha carteira, eu vou aos poucos tirando, para não deixar a carteira tão cheia, e botando num envelope. Essa é outra sugestão que eu te dou e que é muito prático, muito bom. Tu vais ter um envelope por mês e aí tu vai ter o teu controle todo físico ali registrado e tu vai colocar no envelope todas as tuas despesas. Pronto. Eu, por exemplo, costumo levar o meu envelope sempre comigo na minha própria pasta de trabalho. Então ali eu, no dia a dia, que eu não ando com a pasta sempre, eu coloco na minha carteira. Depois de colocar na minha carteira, uma vez por semana, eventualmente, carteira acabou ficando um pouco cheia, eu tiro as notas fiscais que estão ali. Aí este é o momento de eu identificar, foi com cheque, vai ser um débito em conta, foi em dinheiro, eu identifico ali e ponho dentro do envelope. E aí, depois do envelope, uma vez por mês, te pedi isso, lembra? Lá na estrutura, que tu organize o teu tempo, uma vez por mês é o que eu te peço, tu vais fazer o registro na planilha. Então tu vai tirar todos aqueles documentos que estão dentro do envelope e vai ir separando eles pelo plano de contas que tu vai montar. E isso nós vamos ver na próxima aula, como que tu vai montar o teu plano de conta. Aí tu vai ir separando. Ah, isso aqui foi alimentação, vai para lá. Ah, isso aqui foi supermercado, vai para lá. Ah, isso aqui foi uma compra de um presente. Plano de contas para cá. E aí eu vou já deixando preparado, detalhado, como é que eu quero fazer os meus controles e organizar de forma adequada as minhas finanças. Eu vou agora te explicar como que tu deve fazer cada uma das 3 situações que vai acontecer contigo. Na situação de renda ou gastos em dinheiro, na situação de gastar no cartão de crédito e no teu extrato bancário. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Então, vamos começar com o processo para controlar as rendas e os gastos por dinheiro. E eu quero começar te comentando que eu vou te apresentar aqui o processo com uma simulação de um pagamento, mas quero te deixar claro que o mesmo processo que eu estou te apresentando vale também para recebimentos que houverem por caixa. Então, se eventualmente tu faz uma renda extra e com a tua renda extra tu tem um ganho por caixa, tu recebe dinheiro por essa renda que tu está fazendo, esse trabalho que tu está fazendo, tu deves utilizar o mesmo processo que eu vou estar te sugerindo. Então, olha só. O que eu quero te propor é a gente, até para ficar mais fácil didaticamente,
de a gente entender como funciona o processo, eu quero te propor para a gente comprar uma camisa. Então vamos comprar uma camisa, do qual o primeiro passo é a gente definir um orçamento. Então nesse caso a gente, bom, já definiu, a gente realmente precisa comprar uma camisa. A gente está no momento que o nosso guarda-roupa carece de uma cor em especial, então a gente vai definido. E nesse caso, a gente vai definido que é em dinheiro e a gente pega o nosso orçamento máximo R$100, põe no bolso R$100 e vamos às compras. Quero te comentar que este processo que eu vou te explicar de compra em dinheiro, ele tem 5 etapas. Isso aí, 5 etapas que tu vai conseguir concluir tudo que eu quero te pedir para tu ter um bom controle sobre as tuas compras ou os teus recebimentos por caixa, por dinheiro. Fomos lá, compramos, definimos, escolhemos, não houve negociação para parcelado, a gente, pelo contrário, conseguiu um ótimo desconto, ela custava R$120 e a gente conseguiu então pagar à vista ela e por dinheiro a R$98. Está aí. Aí a gente recebeu a nossa nota fiscal. Primeira questão fundamental, sempre pegar o documento fiscal, sempre pegar um comprovante sobre o que tu fez. Sei que alguns, né, que estão aqui fazendo o curso ainda não têm este hábito, mas este é um passo muito importante. Então sempre buscar um comprovante para tu realmente ter o documento e tu vai ver que posteriormente ter a lembrança de exatamente o que foi que aconteceu. E o melhor caminho é tu ter um cupom fiscal ou então algum documento que vá te ajudar a tu fazer o processo de forma adequada. Então, qual é os dados que tu precisa pegar do cupom fiscal ou da nota fiscal? Primeiro, o valor. Está aqui, estamos identificando qual o valor, neste caso R$98, que custou a nossa camisa. Precisa identificar qual é a data dele, neste caso foi em maio, então a gente já deixa definido, eu consigo ver isso no cupom. O tipo de cobrança, dá uma olhada aqui o que eu estou te sugerindo, olha, é tu anotares, tu escreveres, tu marcares no cupom, eu utilizo o cifrão, mas tu pode usar o código que tu ache adequado para ti. Eu utilizo o cifrão, que para mim quer dizer, nos meus controles, que é dinheiro. E aí tu marca no próprio cupom, tu vai escrever isso, para tu saber mais adiante, tu vai ver a importância de tu deixar identificado. Tá, Rogério, mas parei um pouquinho, tá escrito isso ali, ó, que foi uma compra em dinheiro. Por que eu tô te alertando para tu fazer o controle e ficar na tua mão isso? Porque é muito comum as lojas colocarem ali a forma de venda em dinheiro, mas na verdade eles te venderem com cartão de crédito. Então tenha na tua mão o processo e tu mesmo vais identificar aqui. Pronto, vai ficar uma coisa mais simples e bem fácil de tu identificar que isso foi uma compra em dinheiro. O que mais? Tu precisa identificar o produto também. Neste caso, né, uma camisa, a gente vai deixar ele claro, identificado aqui, porque mais adiante eu preciso dizer em que grupo eu vou alocar essa despesa que eu tive. O segundo passo é eu colocar na carteira. Então, preciso... Por quê? Porque eu estou ali, estou na loja, estou comprando, né? Não tem muito o que fazer. Tá, posso botar no bolso e depois colocar lá no meu local onde eu tenho destinado as minhas finanças? Posso, mas de forma bem usual é isso mesmo. Põe na tua carteira esse documento, esse comprovante que tu pegasse então da tua compra. E aí, enquanto a tua carteira estiver cheia ou uma vez por semana, eu te sugiro que tu tire todos os comprovantes que tu tem ali e aí tu passe para um envelope. Porque daí esse envelope é um que tu vai ter um por mês e aí tu vai identificar nele aqueles envelopes de meia folha, aquele é o suficiente, esse tamanho é o suficiente. Não precisa ser um envelopão muito grande, mas também não dá para ser aqueles envelopes muito pequenos. Então tem que ser aquele intermediário que ali tu vai colocando todos os teus controles financeiros
teus documentos tu vai colocando ali. E aí tu vai, logo no início do mês, tu cria ele, identifica qual é o mês dele. Depois disso, o nosso passo 4 é identificar qual o grupo que pertence. Então tu vai chegar, lembra que eu te comentei, uma vez por mês, tu vai pegar o teu envelope e vai ir separando para lá o que é habitação, para lá o que é saúde, lazer, os grupos que tu definiu, que vão ser os grupos do teu controle financeiro, que tu vais fazer os teus controles, tu vai ir separando eles. E aí tu vai deixar tudo muito claro para ti e vai fazer isso apenas uma vez por mês. Tu deves considerar então somente os recebimentos de pagamentos que tiveram movimentação de caixa. Isso é importante por quê? Porque tu vais ter compras que tu vai fazer no cartão de crédito, que nós vamos ver logo adiante, mas tu vai ter também. Aqui o que eu estou te pedindo é tu separa apenas os que tiveram impacto de caixa efetivamente, ou seja, aqueles que tu pagou em dinheiro. E aí, o quinto passo é tu inserir os dados na planilha de fluxo realizado, que nós vamos ver na nossa aula de fluxo, como tu deve montar a tua planilha de fluxo. Então, esse é o momento, né? O quinto passo é justamente de agora, uma vez por mês, tu reuniu todas as informações, tá ali separado por grupo, tu vai somar quanto que deu de habitação, vai fazer este cálculo com a tua calculadora, com o teu celular, tu vai fazer isso e vai lançar na planilha este valor. Deves identificar o mês. E após tu concluir o processo de coleta de dados do mês, junte um envelope a outros do ano correspondente. Ou seja, tu vais ter lá no teu local de controle 12 envelopes para cada ano. Olha que simples, que tranquilo isso, e tu nunca vai te perder. Lá vai estar todo o teu controle. Então, tu concentra no envelope por mês, que tu anotou qual é o mês, e vai janeiro, fevereiro, março, tu vai deixando todos os teus envelopes um a um. Daqui 3 anos que tu quer achar um documento fiscal, uma compra que tu fez, tranquilamente tu vai lá, porque tu tem isso separado no teu local destinado aí, na tua casa, no teu escritório, aonde tu vai deixar as tuas finanças. É isso. Então, é isso que eu te proponho para o teu processo que eu te proponho para tu fazer quando tiver impacto de caixa. Te lembra que isso vale tanto para os pagamentos quanto para os teus recebimentos, as tuas rendas. Vamos agora dar uma olhadinha no processo para controlar as rendas e gastos do cartão. Então vamos lá. E aí eu quero te propor a gente comprar um celular, que o preço dele, então esse é o parâmetro que a gente está utilizando, R$ 850. E não houve a flexibilidade de a gente poder comprar ele à vista, né? Que tu vai sempre optar por comprar à vista. Lembra do 3G, primeiro ganhar, depois gastar e depois guardar. Mas não houve essa possibilidade, porque a loja que tu estás negociando, ela te disse, não, o meu preço é exatamente igual em 10 vezes ou à vista. Bom, neste caso nós vamos optar então pagar em 10 vezes e no cartão. E aí nós vamos pagar R$ 85 cada parcela. Tu vai ver que aqui nós temos 6 etapas, uma a mais do que a gente viu no processo de organização e controle em dinheiro. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, fomos lá, compramos o nosso celular na loja, identificamos a melhor loja, já fomos na internet, vimos qual é a melhor opção e estamos então com o documento fiscal na nossa mão aqui. O que a gente precisa identificar? Quais são os dados? Primeiro é o valor da nossa compra, R$ 850, está ali, identificado. Depois, a data, compramos em maio, ok? Depois, tipo de cobrança, cartão, dá uma olhada. Mesma coisa que eu te sugeri lá de botar o cifrão, tu botar um C. Eu utilizo o C para me informar que eu comprei isto por cartão de crédito. Por quê? Porque na hora lá de eu colocar no envelope e separar, fica uma coisa fácil, bem tranquila de eu separar para lá o que é cartão, separar para cá o que é dinheiro, e fica muito mais simples. Rogério, eu tenho 3 cartões de crédito.
Bom, aí tu pode utilizar, por exemplo, o V para o Visa, o M para o Master. O importante é identificar a forma que tu fez esta tua compra. O que mais eu preciso saber? Os vencimentos. Então eu preciso identificar no cartão de crédito em 10 vezes. Como a gente comprou ele em 22 de maio, eu estou sabendo, já pesquisei lá no meu cartão de crédito, que compras a partir do dia 20, elas só vão impactarem no meu cartão de crédito, que é sempre no dia 10 que vence o meu cartão, é somente não no mês subsequente, mas no outro mês. Aí eu tenho 40 dias para pagar. Eu utilizei então uma data boa para comprar, porque me deu um prazo maior, e sei que a minha primeira parcela vai ser então no dia 10/7. E que, se são 10 prestações, a última vai ser em 10/4 de 2018. Pronto, já identifiquei os vencimentos. Eu tenho que identificar o valor da parcela também. Fundamental, porque isso, na verdade, é que é o impacto de caixa que eu tenho. Então, está identificado aqui também, eu tenho essa informação ali no meu controle. Sempre tu deve solicitar a segunda via da compra feita com cartão de crédito, porque vai te auxiliar isso a tu fazer os controles. E olha só, o que acontece? O que eu te sugiro? Que se por acaso te deram 2 documentos, uma nota fiscal e um comprovante de cartão de crédito, grampeia, deixa eles juntos. Por quê? Porque daí tu não vai te confundir achando que é 2 compras. Não, é apenas uma. E isso é importante, por exemplo, quando a gente vai abastecer, por exemplo, no posto de gasolina, eles costumam dar a segunda via do cartão e também uma nota fiscal. Então, quando tu for montar o teu controle, deixa grampeado. Hoje, boa parte das empresas já nos dão no mesmo documento o comprovante do cartão e mais o comprovante da compra, a nota fiscal. Esse é o ideal, porque daí já fica ali tudo certo. O que mais eu preciso fazer? Identificar qual é a loja. Eu preciso ter claro aonde eu gerei esta compra, porque é isto que vai estar no meu cartão, é assim que eu vou conseguir identificar no meu cartão esta compra que eu fiz. Mais o que? Identificar o produto para justamente eu poder alocar no grupo correto dos meus gastos, das minhas despesas. Muito bem, vamos então para a etapa 2, mesma coisa que a gente fez na compra em dinheiro, porque a gente está na loja, né? Compramos na loja, então a gente vai pegar os documentos fiscais, o que é o nosso controle, e vai botar na carteira, da mesma forma que a gente fez também com nossas compras em dinheiro, a gente vai botar naquele mesmo envelope que a gente tem. Este é o mesmo envelope, é um só que eu estou te propondo por mês, e eu vou botar as compras do cartão e vou botar as compras feitas em dinheiro também, que é o mesmo procedimento que a gente fez em dinheiro. Bom, aqui é o nosso controle, não é o controle do cartão de crédito, é o nosso controle sobre compras. Então o que eu estou te propondo aqui? Essa planilha vai estar disponível para ti, né, nessa nossa aula aqui, mas tu pode fazer a tua, fica à vontade. Isso aqui é o que mais me preocupa, o que mais eu acho importante é tu entender o processo. E aí tu, da forma que tu te sentires melhor, tu vai e faz como tu acha melhor. Eu estou disponibilizando a informação, como tu deve fazer. Mas, Rogério, essa tua planilha aqui eu não achei muito legal. Não tem problema nenhum. Vai e faz o que tu te sentir mais confortável. O importante é fazer o controle. Dá uma olhada. Aí eu vou inserir exatamente aqueles dados que eu já anotei, que eu identifiquei lá no nosso cupom de compra, e vou inserir os dados então para o meu acompanhamento mensal. Vou botar a data que eu comprei, vou botar quem é o fornecedor que eu comprei, vou botar o valor da minha compra total e vou botar o valor da parcela e quantas parcelas são. Pronto, está aqui o controle que eu vou fazer, e isso eu vou fazer para todas as minhas compras. Veja bem, se tu criar essa tua planilha aqui de forma virtual, porque ela pode ser física ou virtual, tu pode imprimir e ir anotando, ou pode ter no teu um controle, uma planilha tua, e aí tu cria filtros nela, pronto, tu vai ir
tu vai ir definindo como tu quiser enxergar o teu cartão de crédito conforme os filtros que tu tem no Excel. E aí, como é que eu vou fazer quando eu recebo a primeira parcela? Eu vou vir aqui e marcar que eu recebi a primeira parcela. Depois a segunda parcela e assim sucessivamente até vir a última parcela. E aí eu vou botar data final, eu vou incluir aqui qual é a data, essa data final. E aí o que vai acontecer? Vai ter alguns que não tem data e outros que tem data. O meu filtro pode ser, eu quero ver só o que não tem data, aí são aqueles que estão em aberto ainda. Esse controle aqui, eu defini apenas 5 parcelas, porque é muito mais usual isso, a gente pagar em 2 vezes, 3 vezes, e aí eu vou marcar, por exemplo, neste caso que é 10, eu vou marcar no 1 2 vezes, no 2 2 vezes, até eu chegar a 10 parcelas. Mas eu não optei por fazer 10 aqui, porque a grande maioria não é assim. A grande maioria das compras não é assim que é feito, não é parcelado em 10 vezes. Por isso, deixa o que é mais usual e aí fica mais fácil de tu teres essa planilha. Pronto, aqui é o controle que a gente precisa ter. E aí eu quero agora te chamar a atenção se tu já usa ou se tu tem a ideia de usar apps ou sites, tá? Esse controle ele pode ser feito diretamente pelos apps e é uma facilidade muito grande, até porque ele sincroniza com o extrato do banco. Olha só que facilidade, que tu vai ver mais adiante, que eu vou explicar no processo do banco, e aí ele te dá uma grande facilidade. Mas, neste modo, eu já conversei qual é as vantagens, já expliquei quais são as vantagens e as desvantagens dos apps e dos sites. Então, quero só te chamar a atenção para isso, mas quero te dizer que esta planilha aqui, se tu faz os teus controles via apps ou sites, ela é desnecessária, porque lá eles vão fazer esse controle para ti, nessa etapa 4. Vamos então para a etapa 5ª. O que aconteceu agora? Eu efetivamente recebi a fatura do cartão. Tá ali, uma vez por mês ela chega para nós, ou então eu vou buscar ela no site de forma virtual e eu preciso conferir ela agora. Primeira coisa que eu preciso fazer é comparar aquela planilha da etapa 4, aquela que a gente acabou de fazer, com o cartão. Então eu vou identificar, opa, tá aqui a data, tá fechando, tá aqui o fornecedor, tá fechando, parcela 3 de 10, tudo certo, R$ 85,00, ok. Tá fechando, é isso aí. E é isso que eu devo fazer com todas as minhas prestações que vieram no meu cartão de crédito. O que eu preciso fazer? Quando vier a minha fatura, identificar todos os pagamentos que eu tenho ali e alocar um a um, como eu fiz lá nas compras em dinheiro. Eu também vou identificar aqui qual é o grupo, né? O grupo que tu definisse que vai ser os teus de controle, tu vai identificar. Por exemplo, se eu não tenho um grupo específico para compra de celular, eu vou botar em diversos, né? Então pronto, eu já tenho, claro que esse aqui vai para o meu grupo diversos e assim eu vou fazer. Por exemplo, se eu fui no restaurante, tu vai colocar como lazer, como alimentação, aí fica a teu critério. O importante é tu alocares para tu entender onde é que o teu dinheiro está indo, como que tu está fazendo o teu gasto para poder depois fazer uma análise adequada. E o passo 6, então, é inserir uma vez por mês, mesma coisa. Peguei, então, o meu extrato do cartão de crédito e eu agora, uma vez por mês, vou inserir essa informação, preparo desta forma que eu sugeri e eu preparo e insiro a informação dentro do meu fluxo realizado. Preciso identificar o mês e, após concluir o processo da coleta dos dados, eu vou colocar a fatura no envelope, aquele meu envelope mensal, ou se eu não recebo de forma física, eu simplesmente olho ela virtualmente. Ok, lembra-se que eu te sugeri arquivos virtuais para tu deixar também todos os teus controles. Então tu vai pegar ela e colocar lá no mês correspondente, na pasta do mês correspondente. Ok, então vamos agora para o processo de controle das rendas e gastos na conta do banco.
Da mesma forma, eu quero te propor de forma didática aqui, como se a gente tivesse um financiamento, e esse financiamento de carro que a gente comprou, o acordo no contrato é que ia ser débito em conta. Então, o preço que a gente pagou, o nosso financiamento, não o carro, mas o financiamento que a gente fez, foi de R$42 mil. E aí eu quero te dizer que a gente vai utilizar a ideia da compra do carro para, didaticamente, a gente entender o processo de controle dos bancos. Mas depois eu quero ampliar também para outros tipos de movimentações que a gente tem e que é muito comum nos extratos bancários. Tu vai ver que esse aqui é o mais simples de todo, é só 4 etapas que eu quero te propor para tu fazer o processo de controle, e ele é que nem o cartão de crédito, apenas uma vez por mês. Então, o primeiro passo é identificar no contrato a forma de parcelas e as datas de débito. Então, já identifiquei que é R$ 894 cada parcela que eu tenho. E aí eu quero te alertar que pode ser prestações fixas, pode ser prestações variáveis, aí eu preciso entender que indexador é que foi utilizado no meu contrato, entender bem meu contrato, porque isso é importante para eu ir vendo o quanto tempo vai incidir dentro do meu extrato. Aí eu estou sabendo que naquele mês vai vir, no outro mês vai vir, até o encerramento do meu contrato. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar efetivamente os débitos. Então, vamos dar uma olhadinha como é que eu faço isso. Está ali, no meu contrato estava explícito que era no primeiro dia útil do mês que ia vir, pronto, financiamento que eu já identifiquei, o valor que eu tinha acordado está ali, veio em débito. Ok, identifiquei. Aí, aquele exatamente igual aos outros que a gente falou, aquela coisa básica, identificar qual é o grupo que pertence, né? No caso aqui, de forma comum ou usual, seria no grupo transporte, e pronto, está identificado aqui no meu extrato o que eu devo fazer. Antes de eu falar, de eu te comentar sobre as outras movimentações que tem no nosso extrato bancário e como que a gente deve controlar a conta do banco, eu quero te falar um pouquinho sobre o próprio extrato, tá? E é uma preocupação que eu tenho, que eu notei, parecia uma coisa simples, mas eu notei que muitas pessoas não se dão conta de coisas simples e básicas. E eu quero te alertar para que tu fique atento a isso. Dá uma olhada, o que vale é isso aqui, esse é o primeiro passo, tá? Qual é o saldo efetivo que tu tem disponível? R$ 890. Olha só, conta garantida, sujeito a juros, então eu preciso estar muito atento a isso, R$ 2.000. E olha o que o banco nos diz, disponível para saque, 2.890. Atenção, esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro seria um financiamento que tu estaria pegando. O teu efetivo é esse aqui, 890. Então, esteja atento a isso. Aí identifique qual é o teu saldo inicial e aí depois vai ver os teus créditos e débitos, né, que estão aqui, e o teu saldo final, que é o disponível que tu tem. Muito simples isso aqui, mas é fundamental tu teres claro como que funciona isso. E todo banco precisa te dizer qual é a taxa que ele te cobra, por exemplo, para esses R$ 2.000 ou algum outro financiamento que ele vai te dar. Então, tenha claro isso e tu vai ver que são taxas extremamente altas. Jamais utilize teu cheque especial ou alguns limites que são dados desta forma. Não, se tu precisares de uma forma de financiamento, utilize outras, mas não esta, que com certeza essa é muito cara. Vamos dar uma olhada então às outras movimentações. Olha só o que é muito usual acontecer nos extratos: juros, taxas e tarifas, que isso é do próprio banco, que ele é o custo dele. Débitos que tu possa ter autorizado, algum tipo de prestação que tu tem que tu autorizou, isso vai aparecer no teu extrato também. Financiamentos, inclusive acabamos de ver.
O cartão de débito, o teu cartão que, né, em vez de, na hora da tua compra, em vez de tu ter utilizado o cartão de crédito, tu utilizou o cartão de débito. Tu vai fazer o processo exatamente igual que tu fez com o cartão de crédito, porém tu não vai enxergar ele lá no cartão de crédito, tu vai enxergar ele aqui no extrato. Então, quando tu fez o débito, tu vai pedir a mesma coisa, tu vai pedir a nota fiscal, o comprovante e vai pedir o recibo, o comprovante do cartão. E depois tu vais considerar que ele é débito e vai olhar ele aqui na tua conta, porque tu precisa ter o controle sobre isso. Outra incidência muito grande é os saques e outras é os pagamentos diversos, por exemplo, boletos, né, que tu venha fazer. Então, esse primeiro aqui é um saque. Ó, no dia 3 nós efetuamos um saque, ele vai aparecer ali, tá ali o saque que a gente fez, deduziu já no nosso saldo de forma direta, né, porque é como se eu pegasse o dinheiro. E aqui eu quero te alertar uma coisa importante. Como é que tu vai considerar isso aqui? Uma despesa, algo assim? Não, né? Isto aqui é uma transferência que tu fez do teu dinheiro que estava no banco para a tua mão. E onde é que tu vai enxergar o teu, esse teu gasto efetivo? Lá no dinheiro. Aquele primeiro processo que nós fizemos. É lá que tu vai identificar onde que tu gastou esses R$300, porque tu pagou em dinheiro, que está na tua mão agora, certo? TED, aqui foi um crédito que nós recebemos, pode ser salário, pode ser um serviço que a gente prestou, então estou aqui, identifiquei que ele aconteceu. As tarifas de bancos, está aí, identifiquei que aconteceu, e assim tu vais ter vários tipos de débitos e créditos na tua conta, que aí a gente vai dando uma olhada, qual é o meu saldo inicial, depois os meus débitos, os meus créditos e vamos chegar no nosso saldo final. Se tu tiver num momento que tu precisa acirrar o teu controle, ter muito controle, tu pode olhar isso aqui semanalmente, tu pode olhar isso aqui diariamente. Sinceramente, acho desnecessário. Mas se tu tiver sob controle, que é isso que é a minha proposta, que tu tenha bastante controle, uma vez por mês é o suficiente. Tu vai pegar o extrato mensal e vai fazer todos esses levantamentos aqui. Aí tu vai identificar qual o grupo que pertence, habitação, alimentação, saúde, e vais, pronto, lançar, inserir os dados na planilha do fluxo realizado. Note que tudo acaba na nossa planilha, que é lá que nós vamos fazer as nossas análises. E após tu concluir o processo, da mesma forma que tu vai fazer com o extrato do cartão de crédito, o teu extrato do banco tu vais guardar no teu envelope, ou se tu não tens ele de forma física, tu vais guardar ele na tua pasta de arquivos do mês correspondente. Então aqui a gente vai concluindo os nossos controles, né? Essa explicação que eu queria te dar, e eu queria te dizer que é muito importante disciplina e organização, porque aí sim tu vai poder dizer que tu tá mandando o teu dinheiro, tu vai entender perfeitamente com esses controles, com essa organização e com a disciplina que tu precisa, quem manda em quem. É isto, vê-se que fácil fazer a organização das tuas finanças, é simples assim. Claro, tem que ter uma rotina, tem que ter um certo cuidado, mas com calma, com certeza tu irás conseguir. Eu quero te chamar a atenção que todas as formas que a gente mostrou agora, tanto em dinheiro como no cartão de crédito ou no extrato bancário, é muito parecido. Como eu te disse antes, eu sempre tenho que preparar para tudo acabar na minha planilha. Lembre-se que a planilha não precisa ser uma mega planilha. A planilha que eu vou fazer, super planilha lá dentro do Excel, ou o aplicativo que tu estiveres usando e que daí tu vai fazer um super plano de contas detalhando bastante. Não. Pense o que fica mais adequado para ti, que vai te responder melhor. Isso é que é importante. Talvez tu fazer um pequeno plano de contas com apenas 5, 6 informações dividindo o que é habitação, o que é educação, o que é saúde, é o suficiente. Se assim tu te sente bem, faça assim. Mas te lembre que quando tu for fazer os controles, quando tu for organizar isto, na hora que tu tá antes
durante e depois tu já deixa preparado isso para acabar lá no fluxo no momento que tu vais colocar isso. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a periodicidade que tu deves fazer isso. Isso é a minha sugestão. Eu te sugiro que tu faça os teus pagamentos fixos, rotineiros e faça um fechamento mensal. Todo mês, escolha um dia por mês, uma manhã, uma tarde, e faça os teus fechamentos. Ou seja, veja como é que foi aquele teu mês. E aí tu vai botar isso dentro da planilha. Aí tu vai fazer toda essa organização e a tua periodicidade vai ser uma vez por mês. Para a tua movimentação de patrimônio, que a gente vai conversar mais adiante sobre isso, mas já quero te comentar sobre a organização disso. Sugiro que tu faça ou semestralmente ou anualmente. Ah, Rogério, tão esparso assim, tão longe um... Sim, não há necessidade, porque esse tipo de movimentação ele não ocorre com tanta frequência. Então deixe para fazer isso de forma mais espaçada, para não ocupar espaço na tua vida, no teu lazer. Vai te preocupar com o que de fato tu precisa te preocupar. Organiza o que de fato tu precisa organizar. Não crie super controles, porque senão isso, eu tenho certeza, e a experiência me diz isso, tu mesmo vai acabar te desestimulando dos teus controles. Faça uma coisa simples, mas que ele vá te ajudar a tu fazer, que é a nossa última aula aqui do nosso módulo 3 controles. Análise de forma correta. Quero também te comentar sobre isso que a gente esteve olhando, como é que a gente deve organizar, como é que a gente deve fazer o controle, sobre as eventualidades de tu não conseguires nota fiscal. Ah, Rogério, fui num lugar, briguei com o cara não me deu nota fiscal, como é que eu faço? Anote. Tu mesmo deve fazer essa anotação. Não estou querendo te dizer que tu deve ter um papelzinho, um dia que tu vai anotar, mas te digo que muitas pessoas, em algum momento, devem fazer isso. Porque é aquele momento que eu estou controlando tudo, estou olhando tudo, deixa um papelzinho à tua mão, deixa uma caneta e não deixa de anotar absolutamente nada. Porque daí, pelo menos, naquele período que tu está fazendo um super controle, e essa é outra sugestão que eu quero te dar, faça os teus controles, quem sabe, de uma forma assim bem mais incisiva, bem mais detalhada, em um certo momento. Naquele momento que tu sabe que tu precisa entender, pegar mais as rédeas do teu dinheiro, mandar mais ainda no teu dinheiro, e aí, pronto. Naquele momento tu vai super detalhar as tuas informações, tu não vai deixar passar uma esmola que tu deu para o menino ali na sinaleira, tu não vai deixar que tu vai anotar isso também. Ok, mas não faça isso permanentemente. Eu estou te sugerindo porque, por experiência, sei que isso acaba desestimulando e aí a pessoa diz, é muito controle, eu não quero fazer. Então, faça isso sempre, esses controles, de forma que seja claro para ti, que vá realmente te ajudar a tu conseguir fazer a leitura do teu financeiro. E para nós concluirmos então essa nossa aula de organização, eu quero te dizer para ti mesmo ser tolerante contigo. Pô, Rogério, mas como pode? Sim, cria um grau de tolerância para ti. O que eu estou querendo dizer com isso? Diga para ti mesmo que tu podes te enganar em um percentual dos teus controles. Por exemplo, se tu disser, não, eu não vou pegar todos os restaurantes, eu não vou pegar, o cara não quis me dar, mas eu sei que a maioria eu vou pegar. Bom, mas qual é o grau que tu vai fazer, que tu mesmo permitir que isso aconteça? Eu te dou como experiência, eu não deixo isso acontecer. Eu sempre tenho todos os meus controles, toda a minha organização extremamente acirrada, porque esta é a minha preocupação, eu sempre entender e eu mandar no meu dinheiro. Mas já sugeri para diversas pessoas que eu ajudei, famílias que eu ajudei, que eles disseram, eu não vou fazer esse controle. Então vamos combinar o seguinte, tenta ir, sempre que for possível, ir pegando as informações e ir levando para a planilha, que lembra, planilha é o teu lugar final, onde tu vai reunir todas as informações e vai aumentando isso, porque tu precisa criar um hábito de organização, tu precisa
criar um hábito de controle, tu precisa te educar financeiramente. Aliás, nós todos no Brasil precisamos disso. Então, seja tolerante contigo, crie este hábito, vai tu mesmo dizendo para ti, e aí cada vez mais tu vai vendo que tu mesmo está te ajudando, porque, opa, entendi minhas finanças, no momento que tu for analisar, opa, agora eu estou entendendo onde é que eu estou errando, aqui o que eu estou gastando muito em lazer, estou gastando muito em alimentação, dá para eu fazer uma ação aqui para melhorar. É assim. E aí então tu mesmo estabelece contigo, na tua família, um índice. Por exemplo, 10%. A cada 10 restaurantes que tu vai, tu vai abrir mão e não pedir. A cada 10 vezes que tu fores fazer compras no supermercado, uma vez tu não vai pegar a nota fiscal. Começa assim. Tu mesmo sabe, então, das informações que tu está lendo, tu está analisando, tu tem uma margem de erro de 10%, que pode ter sido gasto e que tu não controlou, não te organizou inicialmente. Não tem problema. Rogério, posso trabalhar com 20%, 30%? A cada 3 vezes eu não vou pedir uma. Pode. Se isso realmente vai fazer tu começares a te organizar, tu começares a fazer o teu controle, eu estou de acordo, pode fazer assim. O que eu quero é que tu faça, que tu inicie os teus controles, que tu inicie a organização e crie esta prática para ti. Tenho certeza, experiência diz isso, que com o tempo tu mesmo vai dizer, puxa, mas eu estou me ajudando, eu estou trazendo conhecimento para mim, eu estou mensurando a forma que eu faço os meus gastos, que eu tenho a minha renda, eu estou conseguindo me enxergar melhor agora, eu, minha família, e é isso que eu quero te deixar como mensagem. Ok? Te agradeço, nos vemos então na próxima aula.